Certo. Hoje a gente vai falar sobre coração. Como vocês podem ver aqui, o Jaciel está segurando um coração. E a primeira coisa quando a gente vai estudar anatomia é que a gente sempre tem que saber onde o que a gente está estudando está localizado. Espera aí que eu vou ter que permitir a entrada das pessoas. E então, a localização do coração vai ser no tórax, sendo que 2/3 dele está no hemitórax esquerdo, enquanto 1/3 está no hemitórax direito. Só que, mais propriamente, ele vai estar num lugar que a gente chama de mediastino, que seria essa área aqui em que está delimitado. O mediastino, ele vai estar posteriormente ao externo, anteriormente à coluna vertebral, superior ao diafragma e inferiormente à abertura superior do tórax. E esse mediastino ele vai ser dividido em superior e inferior, sendo que o inferior ele vai ser dividido em anterior, médio e posterior. Então, de novo, a gente tem o mediastino, que vai estar posterior ao externo e anterior à coluna vertebral, e ele vai ser dividido em mediastino superior e mediastino inferior. Essa divisão vai ser aqui entre o manúbio e o externo, e daí o inferior a gente divide em anterior, médio e posterior. O coração vai estar no mediastino inferior médio. Anteriormente a ele é o anterior e posteriormente a ele é o posterior. Ao lado vai ter as cavidades pleurais, onde a gente vai encontrar os pulmões. Então a gente trouxe essa imagem aqui real, em que a gente vê o coração, pulmão direito, pulmão esquerdo e o diafragma. E o pericárdio, que eu já vou explicar o que é, que também está no mediastino inferior médio. O pericárdio é como se fosse uma bolsa dupla em que o coração está inserido. Então, é como se você pegasse uma bola e colocasse o coração dentro dela. Não abrir um buraco nela e colocar ele dentro, mas ir enrolando o coração nela, como mostra essa imagenzinha aqui. E daí esse pericárdio, ele vai ter duas camadas. Ele tem a camada fibrosa e ele vai ter a camada serosa, sendo que a serosa tem dois folhetos, o folheto parietal e o folheto visceral. O folheto parietal, ele vai estar mais próximo da camada fibrosa, enquanto o folheto visceral, ele vai estar bem aderido ao coração, até mesmo que a gente vai chamar isso de epicárdio. Então, recapitulando, a gente tem o pericárdio, que é um saco em volta do coração, e ele vai ter duas camadas, camada fibrosa e camada visceral. Visceral não. Viscerosa. E ele vai ter dois folhetos, folheto parietal e folheto visceral. Entre esses folhetos, a gente vai ter uma cavidade, vai ter um espaçozinho. Esse espaço não é grande, mas é a cavidade pericárdica, em que a gente vai ter um líquido aqui dentro que vai permitir que o coração contraia e não tenha tanto atrito. Então, aqui mais uma imagem para vocês verem. Pericárdio fibroso, pericárdio visceral, seroso. Aí esse aqui é o parietal, o vermelhinho, e o pretinho é o seroso. E entre eles a gente tem a cavidade pericárdica. Fala aí. E aí, como a gente lembra daquela foto do balão,
ele vai acabar tendo ele vai acabar... Só permitir. Obrigado. Ele vai acabar fletindo, né? Então, vai acabar ocorrendo essas flexões aqui, ó. E aí, essas flexões vão originar dois seios, que é o seio oblíquo do pericárdio, que é esse aqui, que ele vai estar atrás do átrio esquerdo, entre as duas veias pulmonares, né? As duas direitas e as duas esquerdas, que é aqui atrás, e vai ter o seio transverso, que é esse aqui, que é esse mesmo que por onde o dedo está passando, que ele é posterior ao tronco pulmonar. A gente ainda não falou que é tronco pulmonar. O tronco pulmonar é a artéria pulmonar, que vai para cada pulmão, saindo do ventrículo direito. E atrás da parte ascendente da aorta, que é esse vermelho aqui. E é anterior à veia cava superior e às veias pulmonares também. São os dois seios pericárdicos. E aí, como a gente falou que existe esse espaço, né, que é basicamente virtual, entre o folheto parietal e fibroso e o visceral, pode acontecer de um trauma, que como nesse exemplo aqui, provavelmente foi uma arma branca, uma faca, por exemplo, que acabou lesando o pericárdio e a parede do coração. E aí esse espaço acaba ficando cheio de sangue, né, nesse caso aqui. O que vai aumentar a pressão, dificultando o relaxamento do coração, o enchimento dele de sangue, né, que vai atrapalhar o funcionamento e o bombeamento do sangue. E aqui tem uma imagem de uma tomografia que a gente consegue ver aqui o coração mais escuro e essa parte branca aqui sendo o pericárdio cheio de líquido, né, que nesse caso provavelmente vai ser sangue. Uhum. E aqui uma necrópsia, a gente consegue ver aqui é a cabeça do doente, aqui seria o abdômen, aqui são os dois pulmões, e aqui ele abriu o pericárdio e a gente consegue ver um coágulo sanguíneo, que aqui o paciente teve um tamponamento cardíaco quando estava em vida, né? E aí... Aí, esse pericárdio, ele vai estar ligado a todos os órgãos que estão ao redor do coração. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que nada no nosso corpo, nenhum dos órgãos, vai estar jogado. Eles sempre vão estar ligados uns aos outros para nada ficar solto. Então, esse pericárdio, ele vai ter 3 meios de fixação. O ligamento pericárdio vertebral, que ele vai estar posterior, que vai estar ligando lá a coluna vertebral, os ligamentos externos pericárdicos, que vai ser aqui na frente, que vai estar ligando o pericárdio ao externo, e o ligamento pericárdico frênico, que vai estar ligando o pericárdio ao diafragma, que seria essa partezinha branca aqui. Opa. Aí a gente tem aqui uma imagem que dá para ver certinho esse ligamento pericárdico frênico. E os outros não dá para ver, mas lembra, tem 3. Pericárdico frênico, o pericárdico vertebral e o pericárdico externo pericárdico. Opa, vou. Ai, tá certo? Pulei uma. Pulei. Aí agora falando mais propriamente do coração. O coração, ele vai ter mais ou menos o tamanho da sua mão fechada. Como a gente já falou, ele vai estar mais no hemitórax esquerdo. Ele vai ter uma forma de cone truncado. Eu sei que é um pouquinho difícil de você acreditar, mas assim, usa a imaginação que ele vai ter esse formato de cone truncado. A parte mais fininha dele aqui, a gente vai chamar de ápice do coração. E essa parte aqui, mais superior, vai ser a base do coração. Então, a gente tem a base superiormente e o ápice inferiormente. E a gente vai ter 3 faces. Tem alguns autores que consideram 4, mas vamos considerar só 3.
a gente tem a face anterior ou externo costal, porque ele vai estar encostado no externo. A gente tem a face esquerda ou pulmonar, e a gente vai ter, é que aqui eu não consigo fazer o movimento, mas a gente vai ter a póstero inferior ou diafragmática, que ele vai estar encostado ali no diafragma, certo? Além disso, a gente vai ter aqui esqueci o nome. A incisura cardíaca, que vai estar próximo ao ápice do coração, e que depois eu mostro direitinho onde ela está. E a orientação. Além disso, a gente tem a orientação do coração. Ele vai estar de superior para inferior, de posterior para anterior e da direita para a esquerda. Ou seja, o ápice ele é mais anterior do que a base. E o ápice é mais para o lado esquerdo do que a base. E também é mais inferior. Certo? Então, 3 faces. Anterior ou externo costal, esquerda ou póstero inferior ou diafragmática. Aqui é uma imagem que a gente consegue ver o ápice, e essa face aqui que a gente está vendo, quando a gente abre o pericárdio, vai ser a nossa face anterior ou externo costal, certo? Agora a gente vai ver a morfologia externa do coração. A gente vai ver a morfologia externa do coração. Aqui é uma visão externo-costal, então é a face anterior. Tira o som, por favor. Você está me falando no chat. E daí a gente tem no coração 2 átrios e 2 ventrículos, certo? A gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Lembrando que o átrio direito só vai ter conexão com o ventrículo direito e o átrio esquerdo só vai ter conexão com o ventrículo esquerdo. A gente não tem uma conexão entre o lado direito e esquerdo do coração, pelo menos não diretamente. Então, aqui nessa face anterior, a gente vai ver principalmente o lado direito do coração. Aqui no átrio, a gente tem essa invaginação, que vai ser chamada de aurícula direita, porque teoricamente parece uma orelha. A gente vai ter o sulco coronário, que vai ser mais ou menos a linha que vai dividir os átrios e os ventrículos, e onde vão passar os vasos coronários. A gente vai ter o ventrículo direito, propriamente dito, e a gente vai ter uma parte do ventrículo esquerdo. Aí vocês me perguntam, onde você sabe que é o ventrículo direito e onde você sabe que é o ventrículo esquerdo? A gente vai ter aqui o sulco interventricular anterior, onde vai passar os vasos, que a gente vai falar mais para frente, e ele vai dividir os ventrículos. Então, a direita dele é ventrículo direito, a esquerda, ventrículo esquerdo. E daí, a gente vai ter esse sulco interventricular, tanto anterior quanto posteriormente. E o encontro deles aqui inferiormente vai ser o que a gente falou, que é a incisura cardíaca. A gente também tem aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, certo? Além disso, a gente pode ver os grandes vasos. Então, esse vaso aqui, que está saindo do ventrículo direito e subindo, vai ser o tronco pulmonar. Ele vai levar o sangue para ser oxigenado nos pulmões, vai se dividir em artéria pulmonar direita e esquerda. Então, tronco pulmonar, e a gente vai ver uma impressão dele no coração, que é o cone arterial. Além disso, a gente tem a aorta, que vai sair do ventrículo esquerdo e fazer essa volta aqui. E a aorta, a gente tem a parte ascendente da aorta,
arco da aorta, que seria essa voltinha, e a porção descendente da aorta, que é a porção que vai descer, certo? E a gente tem também a veia cava superior, e a gente teria aqui também a veia cava inferior, chegando no átrio direito. Então, vamos de novo. A gente tem o tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, sendo que ele vai fazer uma impressão aqui chamada de cone arterial. A gente tem a aorta, com a sua parte ascendente, o arco da aorta e a porção descendente, e a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior, certo? Agora, a face diafragmática, que seria uma visão posterior do coração, posterior inferior, né? Em que a gente vai ter também a continuação aqui do sulco coronário, que vai dividir os átrios dos ventrículos. A gente tem o sulco interventricular posterior, lembrando que aqui eles formam a incisura cardíaca. E aqui a gente vai ter principalmente o ventrículo esquerdo. Aí a gente tem átrio esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. O que mais? Já falei. Acho que é isso, né? Aqui a gente tem também o nó sinoatrial, que o Cássio vai falar um pouquinho mais na frente, que tem a ver com o processo de condução elétrica do coração, para ele bombear. E a gente tem aqui o sulco terminal, que vai ser mais fácil da gente entender ele quando a gente vê a morfologia interna do coração, certo? Aqui são as veias pulmonares, que vão chegar no átrio esquerdo, e a gente vai ter duas de cada lado. A gente tem as veias pulmonares esquerdas e as veias pulmonares direitas. Aqui é uma outra imagem para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, tá aqui as veias, aqui é as artérias pulmonares, aqui é a aorta, veia cava superior e essa inferior, né? E a veia cava inferior. Também dá para ver bem o sulco terminal aqui. Isso. Aí aqui, ó, mostrando o tronco pulmonar, que vai sair do ventrículo direito, e a aorta, que vai sair do ventrículo esquerdo, e também a veia cava superior, que vai chegar no átrio direito. E aqui, o pericárdio. Tá achando que é só isso? Não, não, não. Tem muita coisa ainda, mas vamos lá. Então, a gente vai começar agora a ver a morfologia interna do coração. A gente sabe que o coração humano, né, vai ter 4 câmaras que são independentes entre si, sendo átrio direito e o ventrículo direito, que esses dois têm conexão pelo ósseo do átrio ventricular direito, e o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo também têm conexão pelo ósseo atrioventricular esquerdo. Ósseo, em anatomia, vai ser qualquer buraquinho que a gente vai ver, tá? Só para vocês... Como se fosse uma ligação, um espaço, algo assim. E a gente também consegue ver os septos. O que são septos? São paredes que vão estar dividindo essas câmaras. Então, a gente tem o septo interatrial, que vai dividir os dois átrios. Nós temos o septo atrioventricular direito, que esse septo ele tem um ósseo, e o septo atrioventricular esquerdo, que também tem um ósseo. E entre os dois ventrículos, nós temos também o septo interventricular, que a gente consegue ver aqui, que ele vai ter uma porção muscular e uma pequena porção membranácea, que é de tecido conjuntivo. Aqui a gente também consegue ver, ó, a parte muscular do septo interventricular e a parte membranácea, que é essa parte branquinha aqui. Entre os átrios e os ventrículos, nós vamos ter as válvulas atrioventriculares,
direita e válvula atrioventricular esquerda, que conforme a gente for andando, passando a aula, a gente vai ver com mais detalhe cada uma delas. Aqui, uma foto de uma peça real. A gente consegue ver aqui o septo interventricular, parte muscular, e a parte membranácea estaria aqui assim mais ou menos. E aqui são as válvulas atrioventriculares. Aqui é a direita e aqui é a válvula esquerda. A gente também consegue ver que tem uma grande diferença de espessura da parede muscular do ventrículo esquerdo, que é bem mais espessa, do que a parede do ventrículo direito. Isso tem a ver com a força necessária, né, para você jogar o sangue do coração para o corpo todo, saindo aqui do ventrículo esquerdo, enquanto o ventrículo direito só precisa bombear o sangue para os pulmões. Aqui uma foto de uma necrópsia, que a gente consegue ver a parede do ventrículo esquerdo bem mais espessa do que a do ventrículo direito. Aí a gente trouxe um vídeo também que a gente gravou lá na CVO, nas aulas de patologia. Dá para dar bem? Não sei se vai dar não. Vamos ver. Vamos ver. Vocês ignorem os barulhos atrás, tá? Ó, esse coração ele tem bastante aterosclerose, tem bastante essa parte amarelada, que seria a gordura. E ele vai começar a fazer os cortes para a gente ver mais internamente. A qualidade não é das melhores, mas é só para vocês terem um pouquinho da noção. Ele também tinha uma hipertrofia, vocês conseguem ver que o ventrículo esquerdo, a parede está mais espessa do que normal, e também diminuindo a cavidade do ventrículo esquerdo. Por isso é uma hipertrofia concêntrica, que ele vai fechando a cavidade. Ó, ele tem bastante placa aí nos ossos. Aqui a gente está vendo. E aí agora a gente vai cavidade por cavidade. A gente vai começar pelo átrio direito, que está aqui seccionado, né, aberto. E a gente começa vendo os ossos das veias cavas inferior, que seria esse buraco aqui, que é por onde o sangue entra. A veia cava superior, tendo o ósseo dela também, que aqui está encoberto, mas estaria aqui para cima. Aqui na veia cava inferior, a gente tem uma válvula, que é a válvula da veia cava inferior, ou tem o epônimo, que quem me conhece sabe que eu adoro epônimos, tipo, esse é importante porque na clínica é muito utilizado, que é a válvula de Eustáquio, é da cava inferior. A gente também vai ter aqui o ósseo do seio coronário, que a gente vai ver mais para frente o que é o seio coronário, mas ele tem a ver com a drenagem venosa do coração. E também vai ter uma válvula, a válvula do seio coronário, ou o epônimo, que é a válvula de Tebésio. Aqui, a gente, quando está no período embrionário e fetal, essa região aqui, ela é um forame, que é o forame oval, que é uma conexão entre os dois átrios. Mas ele se fecha naturalmente, formando uma fossa, que é a fossa oval. E aqui em cima a gente consegue ver uma proeminência, que é o limbo da fossa oval. Aqui também a gente consegue ver a entrada, né, a cavidade da aurícula direita. E aqui a gente consegue ver essa parte muscular cheia de fibras, que são os músculos pectíneos. E entre essa parte dos músculos pectíneos e essa região aqui, que a parede é lisa, a gente consegue ver essa prega aqui, ó, que é a prega terminal. Que lembra que a gente falou que tinha um sulco terminal? Então, o sulco é uma impressão externa dessa crista, na verdade, dessa crista terminal, que vai estar entre os músculos pectíneos e a parede lisa dos átrios. E aqui a gente tem o ósseo atrioventricular direito, que vai ligar o átrio direito ao ventrículo direito, que o nome é válvula tricúspide. A gente vai ver mais para frente o porquê de ser tricúspide. Então, voltando rápido, a gente vai ter veia cava superior, tendo o ósseo da veia cava superior, veia cava inferior,
ósseo da veia cava inferior e válvula da veia cava inferior. Aqui a gente tem o ósseo do seio coronário e a válvula do seio coronário. E aqui a gente tem fossa oval e limbo da fossa oval. Aurícula direita, músculos pectíneos, crista terminal. Vou aceitar alguém. Crista terminal e as mais importantes é isso. E aí a gente passando para o ventrículo direito. A gente vai ver aqui a válvula tricúspide. E por que tricúspide? Porque ela tem 3 válvulas que vão formar, que é essa válvula aqui, que é a anterior, a posterior aqui atrás e a septal. Essas válvulas, elas vão estar presas, né, aderidas à parede do ventrículo pelos músculos papilares, que são esses músculos que vão ligar as válvulas por essas cordinhas aqui, que são as cordas tendíneas. Então, voltando, a gente tem a válvula tricúspide no lado direito. Peraí. Eu lembro quando eu estava no M2, eu confundia muito. Então, a gente tem válvula. Tem algum lugar escrito aí? Não. Tem válvula e tem as válvulas. Então, a válvula é formada por válvulas. Certo? Pode continuar. E aí, a gente vê aqui, ó, válvula anterior, tendo as cordas tendíneas ligando até os músculos papilares, que vão ser 3 músculos papilares. Músculo papilar anterior, que vai se relacionar com a válvula anterior. Músculo papilar posterior, que vai se relacionar com a válvula posterior. E músculo papilar septal, que vai sair do septo interventricular e vai se aderir pelas cordas tendíneas na válvula septal. Aqui a gente tem a trabécula septal, que vai ligar o septo até o músculo papilar anterior. E a função dela por ela passam alguns feixes nervosos que vai ter função na condução do estímulo nervoso pelo coração, mas a gente vê isso mais para frente também. A gente vai ter trabéculas cárneas, que são esses espaços entre os músculos. E aqui, lembra que a gente tinha visto o cone arterial? Aqui o cone arterial está seccionado, seria esse espaço. Aqui a gente consegue ver a válvula do tronco pulmonar, que a gente vai ver mais detalhe para frente também. E aqui o tronco pulmonar. É importante vocês saberem essas divisõezinhas aqui que ele salientou sobre as cordas tendíneas anteriores, posteriores, septal, porque isso pode cair na prova prática, e se ele colocar o alfinete na prova prática aqui, você tem que falar, por exemplo, corda tendínea septal. Você tem que falar de onde é, senão não está completo. Tá certo? E aí agora a gente vai ver o átrio esquerdo, que também não é uma cavidade muito grande, mas a gente consegue ver aqui uma impressão da fossa oval, nesse círculo. A gente consegue ver aqui a aurícula esquerda, a entrada para a aurícula esquerda. E a gente também consegue ver as veias pulmonares, que são 4. Aqui que está aberto. E aqui a válvula atrioventricular esquerda, ou válvula mitral. Por que mitral? Porque ela só vai ter 2 válvulas. E ela vai ter um formato mais ou menos assim, que lembra aquele chapéu do Papa, sabe? Que é fechadinho assim. E como ela só tem 2 válvulas, vai ser a válvula anterior e a válvula posterior. Também vai ter as cordas tendíneas, que vão ligá-las aos músculos papilares, que vão ser músculos papilares anteriores e músculos papilares posteriores. Tá? Aqui, acho que é basicamente isso. O átrio esquerdo não tem muitos objetivos, mas o ventrículo esquerdo, a gente vai ter também a visão da válvula mitral, tendo as válvulas anterior e posterior. Acho que a gente consegue ver também as cordas tendíneas, o músculo papilar anterior,
cordas tendíneas, músculo papilar posterior. E a aorta, o eixo da aorta estaria vindo aqui por trás, assim. A aorta é essa aqui, tá vendo? Ela estaria vindo por aqui, ó. Vem por trás da válvula. E as trabéculas cárneas, como eu falei, são esses espaços entre os músculos pectíneos. Aqui uma imagem dos músculos papilares, só para ter uma visualização um pouco melhor. E aí as válvulas cardíacas. Sim. Ai, meu Deus. A gente vai ter aqui as válvulas cardíacas. Essa aqui, como o Cássio já falou, vai ser a mitral ou bicúspide. E essa aqui vai ser a tricúspide. Durante a sístole, ou seja, quando a gente estiver enchendo Não, contraindo. É só enchendo os átrios. Não. Mas tipo, lembra tipo, sístole, sabe? Sístole é rápido, tipo, você está contraindo os ventrículos. Tá, você está contraindo os ventrículos, então o sangue tem que sair da parte dos ventrículos, ele não pode voltar para os átrios, certo? Então essas válvulas vão fechar. Enquanto isso, as válvulas do tronco pulmonar e da aorta, elas vão abrir, porque o sangue vai sair do ventrículo direito para o tronco pulmonar e vai sair do ventrículo esquerdo para a aorta. Durante a diástole, a gente vai ter o enchimento dos ventrículos, então essas válvulas elas vão se abrir e a válvula do tronco pulmonar e do tronco pulmonar da aorta vão se fechar, certo? Você já falou todos os... Aí aqui a gente consegue ver... Lembra que o Cássio falou que a gente tem as válvulas dentro da válvula? Essa daqui vai ser a septal, essa daqui anterior, posterior, da válvula tricúspide. E aqui a gente vai ter a válvula anterior e a válvula posterior da válvula mitral. O tronco pulmonar e a aorta, a válvula deles, vão ter válvulas semilunares. São 3, nos dois. Tem uma imagem que mostra melhor na frente. Aqui. O que vai mostrar aqui? O esqueleto fibroso. Sim. O esqueleto fibroso vai ser o esqueleto que vai passar nesse plano em que a gente vai ter as válvulas cardíacas e ele vai ser formado por um tecido conjuntivo denso, onde vão estar presas essas válvulas, e a gente vai ter o trígono fibroso direito entre as duas válvulas atrioventriculares e o trígono fibroso esquerdo, que está entre a válvula atrioventricular esquerda e o tronco. A válvula do tronco pulmonar. É a aórtica. E a válvula aórtica. Além disso, esse esqueleto fibroso, ele vai ajudar o coração porque os músculos vão se inserir nele. Isso vai ajudar na parte de contração, porque enquanto os átrios estão relaxados, o ventrículo está contraindo. E depois alterna, vai fazendo isso. E daí eles conseguem fazer esse movimento mais independentemente, vamos dizer assim. Porque como as fibras musculares elas vão se inserir no esqueleto fibroso, como o estímulo elétrico estiver nos átrios, ele vai se espalhar pelas fibras e vai meio que terminar aqui no esqueleto fibroso. E as fibras musculares ventriculares também, vai ser a mesma coisa. Então, esse esqueleto fibroso está no meio, separando os dois. Então, ele acaba favorecendo como se fosse um isolamento elétrico entre as fibras dos átrios e dos ventrículos. Aí aqui as válvulas da aorta e do tronco pulmonar, em que a gente vai ter 3 válvulas semilunares. E daí, como vocês sabem qual é a da aorta e qual é do tronco pulmonar? Da aorta, a gente vai ter esses 2 orifícios aqui, que vão ser os ossos das coronárias. Coronária direita e coronária esquerda.
que vão irrigar o coração. Já o do tronco pulmonar, você vai ter só aqui um bem grandão, que é da artéria pulmonar direita. Mas às vezes o corte pode ser mais baixo, e daí você só vê que não tem um ósseo, certo? Então tem 2 ossos, aorta, não tem tronco pulmonar. Aí aqui a gente trouxe uma imagem do vídeo da SVO, em que a gente vê aqui uma grande placa aterosclerótica, e vocês conseguem ver também aqui um pouco das trabécula cárnea. Consegue ver também aqui as cordas tendíneas, os músculos papilares. Aqui eu não consigo dizer exatamente qual a orientação certa, porque já está tudo cortado, né? Mas a gente consegue ver corda tendínea, aqui ligando as válvulas, que essa aqui provavelmente é a mitral, que a gente só consegue ver 2 válvulas, e aqui também seria a aorta. Então, aqui provavelmente é o posterior e aqui seria o anterior. Mas não dou certeza porque já está tudo cortado. Cansou? Que pena, tem mais. E agora a gente vai falar da vascularização do coração, porque o coração é responsável pela vascularização do corpo, né, bombeamento sanguíneo, só que ele também precisa ser nutrido, porque ele é um órgão muscular e precisa de suprimento sanguíneo. E a gente vai ver a circulação, a irrigação arterial, e depois a drenagem venosa, separadamente. A irrigação arterial vai ocorrer pelas artérias coronárias, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Lembrando que os orifícios se encontram nos seios das válvulas semilunares, esquerda e direita. E também lembrar que o sangue vem para o coração, ele enche aqui as artérias coronárias durante a diástole, ou seja, quando o coração está relaxando, os ventrículos estão relaxando, o sangue tenderia a voltar para o ventrículo. Mas como ele não pode voltar porque a válvula está fechada, e aí o sangue vem e enche as artérias coronárias. E aí a gente tem que saber alguns ramos dessas artérias. A artéria coronária direita, ela vai emitir um ramo aqui para o nosso sinoatrial. Ela também vai emitir um ramo marginal direito, que está vindo para a direita, e ramos atriais e alguns ramos ventriculares, só que não são tão importantes, principalmente na prova prática, porque é muito difícil de ver isso nas peças. Já a artéria coronária esquerda, ela vai emitir um primeiro grande ramo, que é a artéria interventricular anterior ou a artéria descendente anterior esquerda, só que é mais conhecido como interventricular anterior. E também vai emitir um ramo circunflexo, que ele vai dar a volta aqui para a parte posterior, né, posterior inferior do coração. E também vai emitir um ramo marginal esquerdo, que seria esse aqui, assim. E também vai emitir alguns raminhos ventriculares e raminhos atriais. Aqui uma visão posterior inferior, né, da face diafragmática. A gente consegue ver aqui, ó, da artéria coronária esquerda, ramo circunflexo deu a volta e vai irrigar aqui o ventrículo esquerdo, pelo ramo posterior do ventrículo esquerdo. Em compensação, lembra que foi da coronária direita? Ela vai dar aqui, ó, o ramo marginal direito, que é esse aqui, e também vai irrigar o sulco, né, do interventricular, pela artéria interventricular posterior. De arterial, o mais importante são esses, que são o que a gente consegue ver um pouco na prática. Então, vamos voltar. Tem a coronária direita e coronária esquerda. Isso. A coronária esquerda vai emitir o ramo interventricular anterior, enquanto a direita vai emitir o interventricular posterior. Sim. E aí, a direita vai emitir o ramo marginal direito, a esquerda vai emitir a circunflexa, que vai dar a volta,
que vai irrigar o ventrículo esquerdo. E também vai emitir a marginal esquerda, que não está aqui na imagem. Aqui, um pouco na clínica, né, que seria o infarto agudo do miocárdio. Aqui a gente vê uma arteriografia, que aqui é a coronária esquerda, emitindo o ramo interventricular anterior, aqui, e o ramo circunflexo, que vai dar a volta e vai irrigar a parte mais posterior. Aqui a gente vê também uma arteriografia, aqui está normal, mas aqui a gente consegue ver que tem uma pequena estenose, logo aqui na parte média da interventricular anterior. Estenose seria o quê? Seria uma diminuição da luz, né, do calibre do vaso. E que a gente consegue ver aqui por esse ultrassom, essa ultrassonografia. A gente consegue ver essa parte branca aqui, mais clara, seria calcificações, que está causando essa estenose. E a gente consegue ver que a luz está bem diminuída em relação ao vaso. Aqui é uma histologia virtual que confirma essa presença de calcificações, que é a parte mais clara, e a parte vermelha seria um processo de inflamação ativo. E aí, como tem essa estenose, vai diminuir o fluxo sanguíneo, o que pode causar um infarto agudo do miocárdio, que está aqui no desenho. Ó, aqui uma placa aterosclerótica, provavelmente com calcificações também, causando uma oclusão, uma suboclusão, ou uma oclusão quase completa, né, da artéria, que vai diminuir o suprimento sanguíneo dessa região. E vai causar lesões teciduais, que na peça a gente vê como essa região mais esbranquiçada aqui, que acaba perdendo função e podendo levar o paciente ao óbito. E aqui só um detalhe, só para vocês saberem que existe essa variação. Lembra que a gente falou que a artéria coronária esquerda vai dar origem à artéria interventricular anterior e a coronária direita que vai dar origem à interventricular posterior. Ou seja, a irrigação do coração fica mais ou menos dividida entre a coronária direita e a coronária esquerda. Aqui o vermelho seria o que é irrigado pela coronária esquerda e aqui o verde o que é irrigado pela coronária direita. Isso é o mais comum, mas pode acontecer de ter prevalência. Ou seja, pode ser que da coronária esquerda tenha o ramo interventricular anterior e também o posterior. Ou seja, a maior parte do coração vai ser irrigado pela artéria coronária esquerda. E o contrário pode ocorrer, tendo uma prevalência da irrigação da coronária direita, que ela vai emitir o interventricular posterior, mas ela vai acabar sendo mais prevalente. E aí, agora, a gente vai ver a drenagem venosa, né, do coração. A gente pode começar por uma visão posterior, a gente vê aqui o seio coronário. Lembra que no átrio direito tinha o ósseo do seio coronário? Então, essa parte aqui mais dilatada é o seio coronário, que é onde o sangue vai ser drenado todo para cá, para ir para o átrio direito. Aqui no sulco coronário, na porção direita, a gente tem a veia cardíaca parva, ou veia cardíaca menor. Aqui no sulco interventricular posterior, a gente tem a veia cardíaca média, que também vai drenar para o seio coronário. E aqui a gente também tem a veia que vai dar a volta, para vir aqui para o anterior, para drenar o interventricular anterior, que é a veia cardíaca maior ou veia cardíaca magna. São basicamente essas veias principais que tem que saber, ou seja, veia parva, veia cardíaca parva, que vai para a direita, veia cardíaca média, que vai estar aqui no sulco interventricular posterior, veia cardíaca magna, que ela vai dar a volta aqui no sulco coronário, mais região esquerda, e vai drenar o sulco interventricular anterior. E todas elas vão desembocar aqui no seio coronário, que por sua vez desemboca no átrio direito. E aqui um resumo da circulação, né? Da pequena circulação. O sangue está vindo das duas veias cavas, superior e inferior, no átrio direito. E também aqui estaria vindo o sangue do seio coronário, né? Que é o sangue do próprio coração.
ele passa através da válvula tricúspide para o ventrículo direito, depois passa pelo tronco pulmonar, o sangue vai para os pulmões, onde vai ocorrer a troca gasosa, o sangue volta para o coração pelas 4 veias pulmonares, 2 de cada lado, vem para o átrio esquerdo, o sangue passa pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo passa pela válvula semilunar, né, da aorta, e aí vai irrigar o restante do corpo. E aí, só para ter uma noção, que o coração ele vai ser inervado extrinsecamente, só que eu não botei aqui na aula porque eu acho que é algo um pouco mais complexo, que vale mais a pena ver durante o período em si, né, durante as aulas. Mas só para ter uma ideia da condução intrínseca, a gente tem o nó sinoatrial, que a gente viu lá no início da aula, que vai estar localizado na região mais superior do sulco terminal, e ele é o marca-passo cardíaco. Ou seja, ele que vai ditar a frequência, né, dos batimentos. Claro que ele vai estar sob influência do sistema simpático e parasimpático, mas ele é que vai determinar essa frequência. Do nó sinoatrial vão sair fibras de condução atrial, que vão passar pelos átrios, que são 3 fibras, só que também não cabe, não vem detalhar todas elas agora. Elas vão se encontrar aqui no nódulo atrioventricular, que ele está no triângulo de Koch, mas também depois vocês dão uma olhada nisso, qualquer coisa pode perguntar para tirar dúvida. Desse nódulo atrioventricular vão sair 2 ramos, ramo direito e ramo esquerdo, ou feixe de Hitch, que a gente conhece desde o ensino médio. Conhece? Sim, talvez não. Acho que não. Enfim. E aí, esse feixe de Hitch vai passar pelo anel fibroso e vai chegar aqui e vai emitir várias fibras ou ramos subendocárdicos, que são as fibras de Purkinje, que essas fibras vão ser responsáveis pela despolarização das fibras musculares propriamente dita, né, dos ventrículos. E aí, agora, para vocês tentarem praticar um pouco da aula toda, a gente tem aqui algumas fotos de peças do laboratório de anatomia aqui da faculdade mesmo, que podem cair na prova. E aí vocês tentam responder aí quais são. Responder o que vocês acham que é cada alfinete desse. Então, ó, esse primeiro aqui, mexe aí você. Tem um alfinete azul aqui? Não, é só o amarelo. Amarelo, então. Tem um alfinete amarelo aqui. Tem esse alfinete roxo, que é esse mesmo alfinete roxo. Não, mas é outro. É, outro alfinete roxo, mas ele está em outro lugar. Vamos dar aí 30 segundinhos para vocês pensarem. Já deu, né? Não foram 30 segundos, mas esse não está cozinhando. Então a gente vai ver aqui, ó. Aqui a gente vê que o coração ele está seccionado, né, num plano mais longitudinal. Aqui a gente consegue ver, ó, essa parede mais fininha, ou seja, aqui é o ventrículo direito, e aqui a gente consegue ver uma parede bem mais espessa, sendo o ventrículo esquerdo. Aqui, ó, a gente vê que tem 2 músculos papilares. Esse aqui seria o músculo papilar anterior, que o coração estaria fechado, né, digamos, e aqui a gente consegue ver o músculo papilar posterior, e tendo as cordas tendíneas ligando a válvula posterior da válvula mitral. Eu não consigo ver exatamente se o alfinete está no músculo ou na corda tendínea, mas na prova vocês têm que prestar atenção nisso. Por quê? Pode ser que esteja no músculo ou pode ser que esteja na corda. Aqui nessa foto a gente consegue ver que aqui, ó, ventrículo direito e aqui ventrículo esquerdo. A gente consegue ver aqui é a aorta, arco da aorta, porção ascendente da aorta. E aqui a gente consegue ver que esse aqui é o tronco pulmonar, que vai dar as artérias pulmonares, direita e esquerda. A gente está vendo que aqui está no coração ainda está no ventrículo direito. Então, esse aqui é o cone arterial, não é o tronco pulmonar ainda, porque o tronco pulmonar é
já faz parte do vaso em si. Aqui é o cone arterial. E aqui a gente também consegue ver ventrículo direito, átrio direito. Ventrículo esquerdo estaria mais para cá, átrio esquerdo. Na verdade, aqui seria o cone arterial. O átrio a gente consegue ver está mais posterior. Então, aqui seria a aurícula direita, que parece uma orelhinha. Aí, também trazendo um pouco para a clínica, pode ser que ocorra a ruptura dessas cordas tentíneas ou do músculo papilar, que isso vai causar uma insuficiência valvar, porque as válvulas não vão fechar corretamente, o que vai dificultar, né, o bombeamento sanguíneo e vai ter várias repercussões clínicas que não cabe explicar agora, mas vocês vão se deparar isso no futuro. E aqui seria um normal. Falaram que não entenderam essa imagem do meio. Tá, alguém falou que não entendeu a imagem do meio. É porque aqui não dá para ver direito. Lá no laboratório, vocês vão conseguir ver que isso aqui é a aorta. Porque ela vai ser maior, ela vai fazer aqui o arco da aorta, ela vai vir também a porta descendente, parte descendente. Mas também consegue ver o tronco braquicefálico direito, consegue ver. Vai apontando aí. O alfinete aqui, ele vai estar no cone arterial. Porque para ele estar no tronco pulmonar, ele teria que estar mais acima. Ele está no vaso em si. No vaso em si. E aqui, ele está na aurícula direita. Pode passar? Pode. E aqui mais uma. Você não falou desse aqui. Ok. Esse aqui é normal. Não é não. Esse aqui, se vocês perceberem, a gente só tem uma cavidade. Você tem um ventrículo comum. Você não tem aqui o septo. Septo ventricular. Isso. É que eu tinha muito comum, eu achei normal. Pode passar. Aqui é outra imagem do laboratório, em que a gente vai ter. Essa tá um pouquinho mais difícil. A gente tem esse alfinete aqui. A gente tem esse alfinete aqui. Esse alfinete, ele tá aqui. E esse alfinete tá aqui. Então, vamos lá, um tempinho para alfinete verde, azul, vermelho e branco. Deu para pensar um pouquinho? Não sei, porque eu não vejo a resposta de vocês, mas eu espero que tenha dado. Então, a gente... Pode explicar. Tá, aqui a gente tem, ó, a aurícula direita, que a gente tem que ver que o coração tá todo seccionado, né? Parece, tipo, tá todo aberto, assim. Então, aqui, a aurícula direita. Aqui seria o átrio direito. A gente vê essa evaginação, que parece uma orelhinha, que é a aurícula direita. Passando aqui pelo ósseo átrio ventricular direito, a gente chega no ventrículo direito. Tá meio estranho, né? Por quê? Porque tá bem boa essa parede. Paciência. Aqui, músculo papilar. Não dá para especificar nesse caso, porque a gente está sem uma referência muito boa. Aqui seria a corda tendínea, tem que se atentar, porque o alfinete está passando pela cordinha, por esse ligamento aqui, né? E não está aqui, ele está passando só por aqui. Então, corda tendínea. E aqui são as trabéculas cárneas, como eu falei, tem os pectíneos, vão ter esses espaços, são as trabéculas cárneas. E o que mais a gente consegue ver também nessa foto? A gente consegue ver outro músculo papilar. Na verdade, eu acho que esse aqui seria a aurícula esquerda, porque o coração vai fechar ali. Assim, a gente trouxe algumas imagens aqui que a gente tinha, que a gente também está sem acesso ao laboratório de anatomia. Então, a gente tentou trabalhar com o que a gente tinha, mas na aula prática, vocês vão poder ver a peça realmente ali na frente de vocês. Sim. E ver, conseguir ter mais noção de onde está cada uma das coisas. Por foto é um pouquinho mais difícil. Sim, então, fica a dúvida de esse lado aqui ser o esquerdo e esse aqui também. Aqui seria o músculo papilar anterior e que seria o posterior. E esse aqui todo seria o ventrículo direito. Faz um pouco mais sentido, porque a gente consegue ver um músculo papilar aqui, outro músculo papilar aqui,
mais um aqui. Esse aqui podendo ser o septal, porque está ligado no septo interventricular. Então eu acho que faz mais sentido isso. Esse lado aqui ser a parte posterior do ventrículo esquerdo, esse aqui é a parte anterior do ventrículo esquerdo. E esse aqui todo o ventrículo direito. E aqui seria uma parte do ventrículo do átrio direito. Mas na prática, se a gente pegar essa peça, a gente vê direitinho. E explica, né? É. Uhul, acabou! Vocês têm dúvidas? Talvez eu não saiba responder, né? Mas o Cássio sabe. Voltamos aqui. Não tem nada no chat. Eu paro? Vou parar de mostrar. Então, explica por que a diferença de um lado ser mitral e a outra tricúspide. A tricúspide, ela vai ser porque ela vai ter três... Aperta. Não lembro agora. Aqui, apresentar agora. Ok. Uma guia. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente consegue ver, essa aqui seria a mitral, porque a gente consegue ver que só tem duas válvulas. Tem essa aqui, que é a posterior, e a anterior. E a tricúspide, porque ela tem três válvulas. A septal, a anterior e a posterior. Por isso que é três. Então são três cúspides aqui, ó. Aqui na imagem tem cúspide anterior, ou válvula. Então, tricúspide, porque vão ser três cúspides. E aqui são só duas cúspides. E o mitral é porque quando a válvula está fechada, vendo internamente, não sei se vai ter alguma imagem aqui. Mais ou menos. Mas imagina se você juntar esses dois, juntar esses dois aqui no meio. Vai ficar uma imagem mais ou menos assim. Vai lembrar aquele chapéu do Papa. Pesquisa uma imagem do Papa, que parece um chapéuzinho que ele usa, por isso vem de mitral. Então, e tem vários nomes, na verdade. A gente pode chamar isso aqui de válvula atrioventricular direita e esquerda. Essa aqui pode ser tricúspide, essa pode ser bicúspide, porque você tem só duas cúspides, ou pode ser mitral, certo? Deu para entender? Eu acho que é isso. Mais alguém tem... Sim, deu para entender. Mais alguém tem dúvida? Bem, qualquer coisa vocês podem mandar as dúvidas no grupo também. A gente responde. Que a gente responde. Se vocês tiverem vergonha, pode mandar no privado. Obrigada! Eu espero que tenha dado para vocês aproveitarem bastante. A gente não entrou em muitos detalhes, porque eu acho que não cabe a gente fazer isso agora. Mas foi só para vocês terem um pouco mais de noção e quando vocês forem ter a aula mesmo, isso ajudar um pouco. E é isso, né? A gente volta agora para dar aulas de digestório. Então, Sim. Tem mais 3 aulas de circulatório. E daí, quando começar a de digestório, a gente volta de novo. E a gente vai dar digestório todo, né? Todo. Certo? Então tá. Tchau, gente. Valeu, galera. Tá.